Bom dia, Sônia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sônia. Ai, ainda bem que vocês estavam me ouvindo, já estava ficando nervosa. Deus me livre. Então vamos lá, meu povo, minha gente. Hoje é dia 17. Anitta, tá aí? Eu tô aqui, Sônia. Tudo bem com você? Tudo, Sônia. Então tá bom. Carol? Eu? Bom Opa. dia. Bom dia. Davi? Oi, Davi. Davi, cadê você? Ô, Davi, fala comigo, por favor. Gabi Guarizi. Oi, Sônia. Oi, bom dia. Bom dia. Gabi Passarelli. Bom dia, Gabi. Isabela. É Oi, isso? Sônia. Oi, Isa. Oi, Davi. Bom Oi. dia. Tava tomando um café? É? Não, tô procurando um negócio aqui pra pôr o carregador Ah, tá. do computador. Ah, tá. Isa de Isadora. Cadê ela? Sempre tá. Isadora. Cadê você? Achei. Lívia. Eu, Sora, bom Oi. dia. Luiz Felipe. Eu? O Ô, homem Sora, eu o acabei homem de do chegar. livro. Fala. Sou eu, Sora Isadora, acabei de chegar. Tá bom, já marquei presença para você. Eu vi que você estava ali. Maria Clara. Eu. Maria Eduarda está? Não, né? Ela tá doente. Vocês sabiam? Eu sei, Sônia. Eu vi no Twitter, não. Agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer com isso aqui. Nicole, Tô aqui, Pro, bom dia. bom dia. Rafa, Tô aqui. bom dia. Sofia. Cadê a Sofia? Sofia, não veio. Tiago, Alô? oi. É, E o Vitor? Cadê? Não? Gente do céu, nós vamos ter... Adivinha, Sônia, onde ele tá? Eu não sei. Faço a Não mínima está na ideia. aula. Oi? Não está na aula, de novo. Provavelmente deve estar fumando nada. Pois é, não sei onde é que ele tá. Eu vou ver depois. Sofia, não veio? Tá bom. Pessoal, na aula passada a gente tinha aprendido sobre probabilidade independente. Vocês lembram lá?
Que isso, Jesus do céu. Ai, é muita coisa aberta. Olha que fofo, vou mostrar para vocês o que a minha aluna do 7º fez. Olhem. Ela fez um smoothie. Era aula de frações, ó. 3/4 do copo de suco. Olha que fofo. Ai, queria eu ter de fração de novo. Esse tipo de fração, lógico, porque depois que evolui fica uma bosta. Olha que fofo. E ela fez, menina. Olha, eu nem pedi isso, sabe? Eu só mostrei, né? As frações, o que era 3/4, meio copo. E olha que bonitinho, não é? Muito fofo. Então, na aula passada, a gente viu sobre probabilidade independente, correto? Doutora, Fala, amor. hoje no plantão, vai ser plantão normal? Sim, hoje, semana que vem. Pra prova? Eu vou estar aqui esperando vocês no plantão. Você pode fazer uma revisão para a prova? Eu vou fazer hoje, amor. Eu só vou terminar esse exercício aqui da probabilidade independente, que daí a gente fica com o livro pronto, né? Embora não vá cair isso aqui na prova, mas a gente vai fazer só para terminar o livro, tá? E daí depois eu já vou começar a revisão. Vou começar a revisão hoje, em aula, tá bom? Muito obrigada. Imagino. Depois eu vou falar como é que vai ser nossa prova, o que vai cair mais, o que vai cair menos. Tá bom? Fiquem bem tranquilos. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente tinha visto probabilidade quando os eventos são independentes, ou seja, um não depende do outro. Lembra que a fórmula era essa? Não, essa era a fórmula do condicional. Cadê? Espera aí. Ai, gente do céu. Tinha pedido para vocês fazerem um exercício do condicional ainda. Por isso que eu estava lá. Lembra do condicional do sapatinho vermelho lá da Isa? Um depende do outro. Lembra que a gente fez os exercícios aqui da matrícula lá do Educação Infantil Fundamental, quando dependia do turno ou dependia do nível que estava? Isso é probabilidade condicional. E daí, sempre vai ser o número de elementos de A com B sobre aquele que está a condição. Como é que eu sei quando eu tenho um exercício de probabilidade condicional? Quando ele vai falar sempre alguma informação do tipo, sabendo que... Então, ali era assim, ó, um aluno é sorteado ao acaso, sabendo que ele é do turno da tarde. Então, esse turno da tarde vai ser o que eu vou dividir, certo? Então, sempre o condicional vai estar no denominador. Eu vou calcular o número de eventos, A e B, no caso, e vou dividir pelo da condição. Isso era o condicional. Daí a gente fez o exercício lá do presente, né, do Carlos lá. Depois a gente estava fazendo esse exercício aqui, ó, do controle de qualidade dos parafusos, lembram? Daí ficou a letra D para fazer, ó, sabendo que. Então, eu já sei que está se tratando de probabilidade condicional. E eu já sei que eu vou usar essa fórmula dividindo pela condição. Quem que é a condição aqui na letra C? Quem que terminou de fazer esse exercício em casa? Da página 64, que eu mandei lá para o ClassUp. Quem terminou? Qual que era a condição aqui? Sabendo que o produto retirado é defeituoso. Qual a probabilidade que ele seja do lote da amostra A? Lembra que a gente fez do lote da amostra A, bem direitinho, lá? Que era aqui, ó. Primeiro perguntava os não defeituosos, daí a gente descontou os 120 dos 3 com defeitos, dá 117 que não são defeituosos. Lembra lá? E daí a gente fez a probabilidade que seja retirado um produto não defeituoso, que seja retirado do lote A, qual que é a probabilidade que ele seja defeituoso, a gente fez na aula passada, e agora na letra C está perguntando, sabendo que o produto retirado é defeituoso, qual a probabilidade que ele seja do lote A?
Então, qual que é do lote A? Quantos com defeitos a gente tem? 3. Então, é 3 dividido por 18. Por que 18? Ai, a gente tem que ver qual é o número de produtos defeituosos. Quantos a gente tem? 3 mais 6, 9. Mais 9, 18. Então, eu tenho 18 produtos com defeitos. Olha lá a pergunta. Sabendo que o produto retirado é defeituoso, qual a probabilidade de que ele seja do lote A? Então, eu vou fazer primeiro 3 sobre 18, porque são 18 produtos que são defeituosos, ok? E daí, esse aqui a gente acaba aqui. Daí, eu pedi para vocês fazerem de dever só um exercício, esse da moeda. Vocês fizeram? Do cara e coroa? Sim. E como é que deu lá? Quantos são os resultados possíveis? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 resultados possíveis. Então, para quem nem pegou o exercício, é assim, ó. Uma moeda honesta será lançada 3 vezes, utilizando CA para cara, CO para coroa. Complete o diagrama. Então, qual que é a probabilidade do primeiro lançamento? Primeiro lançamento, a probabilidade de uma vez cair cara e outro lado cair coroa. No segundo lançamento, para cara, vai cair cara ou coroa, para coroa, vai cair cara ou coroa. Depois, assim por diante, né? Uma relação exponencial. Agora eu pego essa aqui e vou lançar de novo. Tenho mais 2 possibilidades. Para cada uma, eu tenho 2 possibilidades, ou cara ou coroa. Então, ao todo, são 8 resultados possíveis, correto? Certo. Qual a probabilidade de sair coroa no primeiro lançamento? Não precisa nem fazer a conta, né? Eu lancei aqui, ó. Lancei uma moeda para cima. Qual que é a probabilidade de sair cara ou coroa? 50%, não é? Então, coroa no primeiro lançamento. Vamos lá. Coroa, cara, coroa. Qual que é a outra chance? Coroa, cara, coroa, 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 cara, ou coroa, coroa, coroa. Certo? Então, quantas vezes a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4. No primeiro lançamento, a gente tem possibilidades de 4 jogadas com 8 resultados possíveis. Então, vai ser 4 dividido por 8. Simplificando, dá 1/2, que é 0,5, que é 50%. Certo? Pessoal, vocês estão entendendo? Vocês estão tão quietos? Acertou, Rafa? Sim, senhora. Tá. Depois pergunta assim: qual a probabilidade de saírem 2 caras e uma coroa? Então, se sair 2 caras e uma coroa, quantos resultados são os possíveis? 2 caras e uma coroa. Ok? 2 caras e uma coroa. Então, quais são os resultados aqui, ó? 2 caras e uma coroa é sair esses aqui, esses 6 resultados aqui. Então, quanto que vai ser a probabilidade? São 3 chances de sair aqui. Olha lá. Cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, cara. Então, eu tenho, desses 8 resultados, eu tenho 3 que são os mais favoráveis. Então, vai ser 3 sobre 8, que dá 0,375, 37,5%. Tá? E depois, por último, sabendo que no primeiro, sabendo que, olha ali a condição, que no primeiro lançamento saiu coroa. Então, aqui no primeiro lançamento saiu coroa. Então, é esse lado aqui que a gente vai ver agora. Se saiu coroa, qual a probabilidade de sair 2 caras? Então, aqui no primeiro lançamento saiu coroa, qual a probabilidade de sair 2 caras? Então, a gente já viu ali no item B, que tem 4 casos que sai coroa primeiro no primeiro lançamento. Quais são eles?
cara, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, cara. Então, eu vou ter agora eu tenho que considerar, sabendo que no primeiro lançamento saiu coroa. Então, no primeiro lançamento, quantas coroas saíram? Uma, porque saiu uma cara ou coroa. Então, eu tenho uma coroa. Então, vai ser uma desses 4 aqui. Então, vai dar 0,25, que é 25%. Certo? Então, aqui a gente termina o probabilidade condicional. Só que esse aqui, probabilidade de eventos independentes, eles não vão cair na prova, tá? Vai cair o de união. Tá? Então, agora eu vou fazer uma revisão com vocês de tudo que vai cair na prova. A gente começou o nosso capítulo lá com triângulos. Quem lembra deles? Eu lembro. Então, tá bom. Deixa eu fechar aqui. Sora, Oi? depois você pode mandar esses slides que você fez para revisão no ClassUp? Posso sim. Muito obrigada. A gente começou com os triângulos estudando o teorema de Pitágoras. O que é importante a gente ver aqui quando a gente olha esse triângulo? Catetos e hipotenusa. Então, a gente tem um triângulo aqui, ABC. Ele é um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo, Carol? Porque tem um ângulo de 90 graus. Sempre que eu tiver esse ângulo de 90 graus com esse quadradinho, a bolinha dentro, eu tenho um triângulo retângulo. Sempre que eu tiver um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Como que eu sei quem é a hipotenusa, quem é o cateto nesse triângulo retângulo, Gabi Guarizi? Como que eu sei aonde está a hipotenusa num triângulo retângulo? Gabi Guarizi? Oi, Sora. Oi, como que eu sei aonde está a hipotenusa? Aqui está escrito, mas vamos supor que não tivesse. Qual que é o conceito que eu tenho que saber para localizar a hipotenusa num triângulo retângulo? É o lado oposto ao ângulo reto. Muito bem. Ele é o lado oposto ao ângulo reto. E o que mais, Davi? Davi? Oi. A hipotenusa. O que eu sei mais sobre ela? Em relação às suas medidas. Que ela é maior? Ela é o maior lado de um triângulo retângulo, ok? E quem são os catetos aqui, Isabela? Que segmentos são os catetos? O segmento C e o B. O AB e o BC. O AB e o BC. Isso, muito bem. Por quê? Porque eles vão estar sempre ou adjacente ao ângulo reto, né? Que é esse... Cadê meu mouse, gente? Sumiu? Peraí. Gente do céu, deu um tilt aqui. Peraí, deixa eu botar um troço aqui embaixo. Ah, tá aqui meu caderninho. Ô, Sora, pra mim travou tudo que você falou, não consegui entender nada. Nem eu não tô entendendo por que não tá mexendo isso aqui. Ai, agora, peraí. Gente do céu, ai. Peraí. Pronto, agora voltou. Pra mim travou quando você estava falando com a Guarizi. Tá, então eu vou voltar de novo. A gente estava falando que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então, o ângulo reto está aqui, onde está esse quadradinho com uma bolinha dentro, 90 graus. A hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E o Davi nos falou também que ele é sempre o lado maior do triângulo. É onde eu sei quem é a hipotenusa. É o lado maior, sempre vai ser a hipotenusa. E a Isa estava falando, a Isabela, quem são os catetos? O segmento AB e o segmento BC. Ou seja, eles sempre vão estar
aqui do lado adjacente do ângulo reto, tá? Se esse triângulo tivesse em pé, mesma coisa, isso aqui seria o cateto e a altura também seria o cateto, certo? Então, aqui eu coloquei algumas dessas informações que a gente conversou agora. Os lados de um triângulo retângulo têm nomes especiais, ou seja, AB e BC são os catetos, olha lá, AB e BC são os catetos. AC é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, e sempre o maior dos lados de um triângulo retângulo, AC, tá? Em um triângulo retângulo, há uma importante relação que estudamos, o teorema de Pitágoras, ok? Em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida da hipotenusa é a soma dos quadrados das medidas dos catetos. O que é essa última frase aí? Quem sabe? Em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Nossa, que complicação, né? É a fórmula dele. Isso é tudo para dizer o quê? Que o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado mais cateto ao quadrado. Desculpa. É hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É isso que ele disse nessa última frase. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, a gente vai ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se eu quero saber a hipotenusa do triângulo clássico, catetos 3 e 4, quanto que dá a hipotenusa? Eita! Triângulo clássico, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 16 com 9, 25. A ao quadrado é 25, A é 5. Tá? Triângulo clássico. 3, 4, 5. Mas a gente nem sempre vai ter as medidas dos catetos, não é? Às vezes a gente pode ter de um cateto, ter o da hipotenusa e ter que calcular o Czinho. Ou ter o Czinho e o A e ter que calcular o B. E muitas vezes isso também não vai estar exatamente como está lá naquele exercício do livro, da página do 4 e 5, né? Deixa eu pegar aqui. Nem sempre vai estar assim tão prontinho, né? Vai estar em forma de problemas. Deixa eu botar aqui, que já está aqui, ó. Hoje eu me organizei para não me embananar nesse monte de telas, que vocês sabem que eu sempre me embanano. Então, vamos lá. Tá muito devagar toda essa internet hoje aqui, hein? Deixa eu fechar esse. E daí eu vou colocar o livro para a gente relembrar. Então, assim, é tradicionalmente um exercício de Pitágoras. E vai cair na prova exatamente assim, como está aqui também. Mas vai cair também em forma de problemas. Quase 50% da fórmula é teorema de Pitágoras. Então, se detenham nisso, por favor. Vamos lá. Eu tenho a medida dos catetos aqui, ó. Vamos lá. Cateto, um deles é 21, outro é 28. Qual que é a medida da hipotenusa? Quanto que vale o x? Eu vou aplicar aquela fórmula lá que a gente viu. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos dois catetos ao quadrado. Não esqueçam de elevar ao quadrado. X ao quadrado é o que, então? É 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado, que vai dar 1.225. Só que isso é o x ao quadrado. Eu tenho que fatalmente extrair a raiz para mim achar o valor do x. Não esqueçam disso. Raiz o quê? Raiz quadrada, porque o inverso da potenciação ao quadrado é a raiz quadrada. Então, é como se eu aplicasse a raiz quadrada de um lado e de outro. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu vou fazer do outro, ok?
Então, esse 2 aqui a gente corta com a raiz, que a gente já viu, né? Que é 2 sobre 2, que é igual a raiz de 1.225, que é 35. Então, para o cateto 21 e 8 e 28, o x é 35. Então, às vezes, isso pode vir em forma de problemas, que nem vocês fizeram lá no trabalho. É a sombra de uma árvore, é uma escada, é o telhado de uma casa, ok? Só que o que vocês não podem esquecer, muitas vezes, é, por exemplo, que nem tinha lá, a gente vai refazer aquele exercício do livro lá, que tinha a altura, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui ainda tem uma altura. Daí eu calculei e achei, é 21, mas eu esqueci de somar esse pedaço aqui, ó. Se eu estou perguntando a altura aqui da sombra aqui, eu tenho que considerar esse pedaço aqui. Se eu tenho um telhado lá, eu vou fazer uma viga. E daí vocês calcularam bem bonitinho os catetos, mas vocês esqueceram desse pedacinho aqui. Estão prestando atenção no que eu estou falando? Pessoal? Sim, senhora. Porque isso Sim, senhora. eu estou falando Sim, bem o que senhora. cai em prova, tá? Então, eu tenho esse pedacinho aqui, eu não posso esquecer de somar esse pedacinho. Se está pedindo a medida da viga, adianta eu calcular só o cateto? Adianta, com certeza, mas eu tenho que somar aquele pedacinho ali. Assim, quando a gente vai fazer problema sobre isso também. Se eu estou calculando a altura aqui do Joãozinho, eu tenho que considerar a altura dele também. Eu vou somar, vamos supor, eu achei o 21, eu tenho que somar com esse pedaço aqui. Se eu estou pedindo a altura, eu não estou pedindo só esse pedaço, eu estou pedindo a altura. Lá da árvore, por exemplo, até o chão. Eu tenho que considerar esse pedacinho aqui, ok? Certo? Então, tá. E que nem eu expliquei para vocês, muitas vezes eu vou ter o valor da hipotenusa, eu vou ter um dos catetos e eu vou achar o outro cateto. Eu vou aplicar a mesma fórmula, só que agora eu tenho o valor da hipotenusa. Então, como é que vai ser? 25 ao quadrado é igual ao quê? A soma dos catetos. Quem são os catetos? 24 e x, que é o que eu quero saber. E daí eu vou ter que isolar o meu x. 25 ao quadrado é 625, 24 ao quadrado é 576, mais o x ao quadrado que eu quero saber. Quando eu passar esse 576 para o outro lado com sinal negativo, eu vou ficar com 625 menos 576, que vai dar 49. É 49 o x? Não. Lembrem, pessoal, analisem os resultados que vocês acharem. Aí, como é que vai ser 49 o x se a gente acabou de falar aqui com o Davi que o lado maior é o da hipotenusa? Então, quando vocês calcularem o valor de cateto, aqui a gente extraiu a raiz, porque é x ao quadrado que é 49, o x é 7. Os catetos, os resultados que vocês têm que achar, vai ter que ser menor que o da hipotenusa, senão tem alguma coisa errada. Ok? Por isso eu comecei lá a aula com aqueles conceitos. Os conceitos do triângulo retângulo. A hipotenusa é o maior lado. Como é que eu posso achar um x igual a 49? Se o maior lado está me dizendo que é 25. Certo? Não esqueçam de extrair a raiz. Eu tenho x ao quadrado igual a 49. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar e extrair a raiz do x ao quadrado, vai dar x, e do 49 vai dar 7. Então, o x é 7. Eu posso fazer 7 ao quadrado, 49, com 24 ao quadrado é 576, vai dar 49 mais 576, 625, que é exatamente, extraindo a raiz do 25 aqui, eu posso testar. Tá claro Professora. isso que eu expliquei até agora? Professora, Oi. por que o 49? Eu não entendi. Ó, Tipo, então, 25 é a hipotenusa, certo? isso.
25 é a hipotenusa. Daí eu tenho que levar ao 24 quadrado. e x E- é o cateto. Isso. E o outro cateto eu não Ah. sei. Eu não sei. Certo. Como que eu isolo esse x aqui? Vamos lá. Eu vou pegar e vou fazer 620. Ó, 25 ao quadrado é 625. 24 ao Uhum. quadrado é 576. Como que eu faço para deixar esse x sozinho? Eu passo esse 576 para o outro lado. Eu tenho que deixar o x isolado. Então, eu vou fazer 625 menos, porque está mais, o sinal é positivo, Sim. passa para o outro lado Entendi. menos. Menos 576. Entendi. E daí eu vou achar o meu x ao quadrado. Eu não vou achar o meu x. Eu vou achar x ao quadrado. 625 menos 576 é 49. 49. 49 não pode ser a resposta, porque 25 é a hipotenusa. Não é? Então, não esqueçam disso. Não esqueçam de extrair a raiz. Se eu extrair a raiz dos dois lados, eu corto esse quadrado aqui e fico com x. E se eu extrair a raiz de 49, eu vou ter 7. Agora sim, 7 é menor que 25. Entendi. Tá bom? Então, é isso que eu estou dizendo. Nem sempre um exercício vai pedir o valor da hipotenusa. Às vezes, eu tenho o valor da hipotenusa e peço o valor do x. Certo? Dúvidas até aqui? Não, Sônia. Perguntem se vocês não sabem. Eu estou aqui para ajudá-los. Eu tinha marcado lá. Deixa eu ver aqui o exercício que eu tinha marcado, que é bem legal. Aqui. Não, isso aqui é do 7º. Ai, gente, é muito. Espera aí. Só deixa eu me organizar. Fechar isso aqui primeiro. Fechar isso. Agora, puxa isso aqui para cima. Aqui. Exercício da página 9. Vamos lá. Página 9. Ó, são problemas. Problemas e mais problemas, não é? Vamos fazer o 9 aqui, ó, que é bem legal. A maioria desses exercícios foram feitos no trabalho, tá? A gente também pode corrigir. Vamos lá. Pedro convidou Marcos para ir ao parque de diversões. Há dois caminhos possíveis. Ou o Pedro passa pela casa de Marcos, ou seja, ele faz esse trajeto aqui para chegar no parque, ou seja, ele percorre os catetos, ou ele vai direto para o parque. Ele desce aqui e vai direto para o parque. Tem dois caminhos. Quantos metros Pedro andará a menos se for direto ao parque? Então, o que eu tenho que calcular aqui para mim saber se é mais ou menos? Se ele for caminhando, se ele for pela casa de Marcos, quantos que ele vai andar? Nicole. Se o Pedro for lá para cá, pro parque, o parque está aqui, o Pedro está aqui e o Marcos está aqui. Se o Pedro for para o parque pela casa do Marcos, quanto que ele vai andar? Sora, Oi? tá travando muito pra mim porque minha internet tá meio ruim. Eu vou sair rapidinho, aí eu volto, tá? Tá bom. Ô, Pro, como eu não quero atrapalhar a aula, eu não entendi nada sobre isso. Eu tô prestando atenção, tô anotando e eu não entendi nada. Então, eu acho que eu vou entrar no plantão, porque aí você explica tudo pra mim, desde o comecinho, pra não atrapalhar a aula, pra não demorar, entendeu? Meu Deus, Nicole, vamos ver isso. Olha só, se Pedro for para o parque pela casa de Marcos, quanto que ele vai andar, Luiz Felipe? Luiz? Oi, senhora, repita a pergunta, por favor.
Se o Pedro for aqui para o parque, não descendo a rampa, se ele for pela casa de Marcos, quanto que ele vai andar? 500 metros. Quanto? 500 metros? Não, ele vai descer aqui primeiro, até a casa Tá. do Marcos, Então ele vai andar 900 metros. 900 metros. Então, qual que é a pergunta? Se ele for direto para o parque, sem passar para a casa do Marcos, quanto a mais ou a menos, quanto a menos ele vai andar? Eu já sei que se ele passar pela casa de Marcos, ele vai andar 900 metros, ok? E se ele for direto, quanto que ele vai andar, Rafa? Ele vai andar 640. 640, por quê? Da onde a Rafa tirou essa informação? Ela calculou o valor desse segmento. Quem é esse segmento aqui, Tiago? Esse que eu estou mostrando com o mouse. A hipotenusa. Como que eu calculo o valor de uma hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, o que eu tenho que... Eu vou chamar isso aqui de x, porque eu ainda não sei o nome desse trajeto aqui, tá? Então, eu vou chamar ele de x, a hipotenusa. Então, o que vai ser? X ao quadrado é igual ao quê? A soma dos catetos ao quadrado. 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado. Quando eu fizer 400 ao quadrado, eu vou achar 160 mil. Quando eu colocar 500 ao quadrado, como é que eu faço um resultado desses ao quadrado? 500 ao quadrado é a mesma coisa que 500 vezes 500. Não é 400 vezes 400. Não é 400 vezes 2. É 400 vezes 400. E 500 vezes 500, porque é 500 ao quadrado. É 2 vezes que eu vou fazer a multiplicação. Então, eu vou ter 400 ao quadrado é 160 mil, 500 ao quadrado é 250 mil. Somo, deu 410 mil. O que é 410 mil? O valor do x? Não. 410 mil é o x ao quadrado. Então, como é que eu achei esse 640 que a Rafa falou ali? Eu extraí a raiz quadrada, tanto do x ao quadrado, que daí ficou x, como raiz quadrada de 410 mil, que dá 640. E aí, quanto que ele vai andar a menos? Essa que foi a pergunta. A pergunta não foi quanto que vale a distância do Pedro até o parque. Ele não perguntou a distância do Pedro até o parque. O que ele perguntou? Há 2 caminhos possíveis. Ou o Pedro passa pela casa do Marcos e vai para o parque, ou ele desce a rampa e vai para o parque direto. Para o parque direto, eu sei que ele vai andar 640. Eu já vou até escrever aqui. Não calculamos lá? E para ir pela casa do Marcos, o Luiz falou lá que ele ia andar 900. Por quê? Porque é 400, virou à direita, andou mais 500. Então, quanto a menos ele vai andar? Eu vou fazer 900 menos 640. Então, quanto que ele andará a menos? Ele vai andar 260 metros a menos se ele for direto ao parque. Que essa é a pergunta. Quantos metros Pedro andará a menos se ele for direto ao parque? Quem não entendeu? Eu explico de novo, eu explico 1000 vezes. Pessoal, falem comigo, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar deprimida. Por favor, falem comigo. Senhora, eu entendi. Senhora, Tá. eu não tenho dúvida em nada disso aí. Tá bom. Certo. Nicole, ficou um pouquinho mais claro agora? Mais ou menos, Pro, mas tá clareando.
Então, porque sempre que você vê um triângulo retângulo, provavelmente em qualquer exercício você vai ter que calcular um dos 3 lados. Um vai estar Sim. faltando. E daí, Uhum. quando tem esses problemas, ó, a gente tem que interpretar o texto. Há 2 caminhos possíveis. Ou Pedro passa pela casa de Marcos, então o que ele está querendo dizer aqui? Que ele vai fazer esse trajeto aqui, ó. Ele vai descer até a casa do Marcos e vai virar até o parque. Esse é um caminho para ele fazer. Então, ele vai percorrer 400 mais 500, que dá 900 metros. Ou ele vai direto para cá. Quanto que eu sei que é isso aqui? Não sei, não disse, eu tenho que calcular. Não é? Então, Sim. eu fiz hipotenusa ao quadrado, é 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado. Achei que isso aqui mede 640. Então, quanto a menos ele vai andar? Lá ele ia andar 900, aqui ele ia andar 640. Então, 900 menos 640 é 260. Certo? Certo. Ok. Vamos para o próximo problema. Era um problema do trabalho. Olha lá. Um fio de 50 metros foi esticado entre o topo de 2 edifícios, como mostra a figura. Deixa eu diminuir isso aqui, porque eu não estou conseguindo ler. Como mostra a figura. Sabendo que a distância entre os prédios é de 30 metros. Então, já está aqui, ó. Aqui eu tenho 2 prédios e a distância entre eles é 30 metros, certo? O edifício menor tem 16 de altura. E um monte de gente aqui esqueceu e errou no trabalho porque achou os 40 e não somou com os 16. E daí diz assim, quanto mede a altura do edifício maior? O que ele está pedindo para calcular aqui? A altura do edifício maior. Ou seja, ele está pedindo para calcular isso aqui. Estão vendo a minha reta aqui? Sim ou não? Sim. Tá. Ele Sim, está senhora. pedindo para calcular a altura do edifício, que é tudo isso aqui, ó, a altura do edifício. A gente está vendo aqui um ângulo reto, ok? Ok. Só que eu não sei o valor de toda essa hipotenusa até embaixo. Eu não sei, porque eu só sei que até o prédio menor é 50. Então, eu não posso usar direto, eu não vou conseguir calcular a altura direto desse prédio. Mas o que eu posso fazer aqui, Isadora? Eu posso considerar... Eu não estava conseguindo desmontar. Eu posso considerar a altura onde a minha hipotenusa acaba. E olha aqui, eu não tenho um triângulo retângulo aqui também? E daí, o que eu vou conseguir calcular aqui, pessoal? Eu tenho que a base desse triângulo mede 30. Eu tenho que a hipotenusa mede 50. E eu vou calcular esse pedaço aqui. Eu não vou calcular a altura do prédio. Depois que eu calcular esse pedaço aqui com a fórmula do teorema de Pitágoras, o que eu tenho que fazer? Somar esse pedacinho aqui. Quanto mede esse pedacinho aqui? 16. 16, tá? Então, assim, ó, esse triângulo que está aqui em azul na minha tela é esse aqui que eu fiz, considerando que a minha hipotenusa mede 50. De novo, por que eu não fiz direto essa conta até lá embaixo? Porque eu não sei esse pedaço aqui, por amor de Deus. Eu não sei quanto vale esse pedacinho aqui. Eu não tenho como calcular ele. Então, eu posso considerar esse triângulo aqui que eu sei as medidas. Por quê? Porque aqui eu sei que mede 30, que é a mesma distância lá de baixo, 30. Eu sei que isso aqui mede 50, porque o exercício me deu,
E quanto que vai valer a altura? Lembra lá do triângulo, retângulo, parzinho? 3, 4, 5? Se é 3, 4 aqui dá 5? Se é 5, 3 aqui vai dar 4? Então, a altura aqui vai ser 40. Por quê? Hipotenusa ao quadrado. 50 ao quadrado é igual a quem? Ao cateto ao quadrado, que é 30, mais essa altura que eu quero achar ao quadrado. Olha lá o que ele fez aqui, Isa. Olha o que ele fez aqui. Parar de sofrer, né? Chega de sofrência. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, que dá 2.500. É igual a h ao quadrado, vou botar assim, vocês vão entender, mais 30 ao quadrado, que é 900. O que eu tenho que fazer para mim achar a minha altura? Isolar o h. Eu vou passar o 900 para o outro lado da igualdade com o sinal de menos. Então, eu vou ficar com 2.500 menos 900 é igual a h ao quadrado. O que eu achei aqui? 2.500 menos 900 é 1.600. O que eu achei aqui? A altura ao quadrado. Então, eu tenho que extrair a raiz aqui, dos dois lados da minha igualdade. Aqui e aqui. Quanto que eu vou achar, então? H é igual a raiz de 1.600, que é 40. Achei a altura do prédio? Sim ou não? Não, tem que Não. tomar os 16. O que eu achei foi isso daqui, ó. Eu achei esse pedaço aqui. Agora, como é que eu faço, então, para achar a altura do prédio? Que a maioria esqueceu no trabalho. Exercício do trabalho. Soma com 16. Soma com essa alturinha aqui. Quanto que vale essa alturinha aqui? 16. Não esqueçam, pessoal. Vai ter exercícios desse tipo aqui. 56. Ok? Então, vamos supor que eu tenha um telhadinho. Vamos supor e eu vou ter. Cadê meu reto? Eu tenho um telhado, estou fazendo uma casa. Tá aqui a minha casa. Eu tenho a altura do meu telhado. Me deu o exercício. E aqui, vamos supor que eu tenho um exercício assim. Vamos supor e eu tenho. Ok? Olha lá, me deu a altura do negócio. Me deu, digamos, essa medida aqui. Ou, vamos supor, me deu toda essa medida aqui. Vamos supor que toda essa medida aqui vale 5. Estou dando um exemplo. Então, é 2,5 para cada lado. E aqui vai valer 5. E daí eu não sei essa altura. Como é que eu faço? Eu sei que isso aqui vai valer 2,5. Eu sei a minha hipotenusa. Eu vou calcular a altura. Ou, me deu a altura. Estou dando um outro exemplo. Me deu a altura. Me disse que a altura era do telhadinho, media, vamos supor, 4. Ok? E daí me deu essa distância aqui. 3. E me dizia que tinha umas beiradinhas aqui, por exemplo, de 2 centímetros. Estou dando um exemplo. 2 centímetros é a minha beiradinha. O que eu vou calcular com esse cateto 3 e 4 vai ser essa medida aqui do telhado, concordam? Que é a minha hipotenusa. Quanto que vai dar? 3, 4, 5. Ah, tá. Sim. Triângulo perfeito. 3, 4, 5. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, 16. 16 com 9, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. E aí?
quanto que mede cada um dos meus lados do meu telhado? Hã? Maria Clara, quanto que mede? 5,2. Hã? O que eu tenho que fazer para saber quanto que mede todo o meu telhado? O 5 mais o meu 2. Porque vocês não vão se empolgar lá fazendo as hipotenusas e esquecendo que tem que somar mais, ok? Se eu tá pedindo, se o problema do exercício me diz que é para mim dizer a medida do lado, eu não estou pedindo só esse pedaço aqui onde eu calculei 5. Eu estou pedindo tudo. Então, eu tenho que considerar essa altura aqui. Ou vamos supor que seja o contrário. Ele me dá que a altura do telhado seja, por exemplo, 7. Tá? Estou dando um exemplo. Vamos supor, o exercício me diz a altura... Não, ele vai dizer assim, a altura do telhado mede 3. Ah, tá, a altura do telhado mede 3, então eu vou botar um 3 aqui. Daí ele vai me dizer que o telhadinho mede 7. Quanto que mede a base do meu telhado? Bom, eu tenho... E daí ele vai dizer que as beiradinhas medem 2. O que eu tenho que fazer? 7 menos 2, eu tenho o valor da hipotenusa, que mede 5. E com o valor da hipotenusa e um cateto, eu calculo a metade da base do telhado, que vai ser 4. Porque 25 menos 9 é 16 e a raiz quadrada de 16 é 4. Ok? Então, eu vou ter 4 mais 4, 8. A base vai medir 8. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que o problema me fala. Sabe? Ele dá muita informação durante, ó. Que nem aqui ele disse, ó, o edifício menor tem 16. Eu tenho que considerar essa altura depois. Certo? Vamos fazer mais um? Ô, Pro, Oi. agora eu tava olhando meu caderno, meu livro. Eu lembro de tudo isso, eu sei fazer isso, só que eu só tinha literalmente esquecido. Porque eu tô com tanta coisa na cabeça estudando, aí eu acabei esquecendo disso. Mas agora eu tô lembrada. A gente faz exatamente esse jogo aqui de achar alguma coisa. Ou tem a hipotenusa e eu calculo o cateto, ou eu tenho os 2 catetos e vou calcular a hipotenusa. Ok? Uhum. É que eu tava confundindo tudo as fórmulas. Tem... Aí por isso que eu tava toda confusa, mas agora eu tô entendendo. Tô Mas a lembrando. fórmula é uma só. É hipotenusa Sim. ao quadrado igual a soma dos catetos. Quem são os catetos? É esses ladinhos aqui, que eu posso chamar de A e de B. Ao quadrado. Nunca esqueçam desse ao quadrado. E ao final, com certeza, vocês vão... Se vocês tiverem o valor da hipotenusa e tiver que calcular um dos catetos, seja vocês tiverem os 2 catetos e calcular a hipotenusa, quando vocês chegarem lá no final, vocês vão ter o valor dele ao quadrado. E o que vocês têm que fazer para tirar esse quadrado? Extrair a raiz dos 2 lados. Ok? Certo? Certo, Pro. Esse do telhadinho aqui, vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim. Entenderam o meu recado? Se não entenderam, eu repito de novo. Só tem que me avisar daí, né? Para mim entender se vocês não entenderam. Senão, se vocês ficam quietinhos, eu acho que vocês estão entendendo tudo. Certo? Ok. Certo, Pro. Olha lá. Aqui tem outro caso, ó. Número 12. Um fazendeiro está colocando um portão na entrada da sua propriedade. Para que fique bem rígido, é necessário colocar uma tábua na diagonal do portão. Ou seja, tracei essa diagonal aqui no portão.
qual deve ser o comprimento dessa tábua, dessa diagonal. Então, olha lá, eu tenho 1,2, eu formei, você sempre tem que imaginar que vocês estão formando um triângulo retângulo, ok? Então, vocês formaram aqui um triângulo retângulo. Tá aqui o ângulo de 90 graus. Espera aí que ele vai sair. Aqui está o ângulo de 90 graus, tá? Então, quem que é a minha hipotenusa? É o que eu justamente quero calcular, esse comprimento D, que é a diagonal lá da tábua, que vai travar lá o portão e ficar bem rígido. Eu tenho a medida dos catetos? Tenho. É 1,2 e 1,6. Então, a diagonal, como é que eu vou calcular? De novo, o teorema de Pitágoras. Diagonal ao quadrado vai ser quem? 1 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado. O que é 1,2 ao quadrado? É 1,2 vezes 1,2, vai dar 1,44. Eu posso fazer como se fosse 12. 12 vezes 12, 144. E 1,6 ao quadrado, 2,56. Então, se eu somar isso, vai dar 4. A minha diagonal ao quadrado é 4. Então, quanto que é meu D? Vou extrair a raiz dos dois lados da igualdade, porque tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Eu vou ficar com D é igual a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, logo, essa tábua aqui que eles querem colocar atravessada em diagonal vai ter 2 metros. Não esqueçam das unidades, porque se a gente está falando em metros aqui, o resultado vai sair também em metros. Tá certo? Muitas vezes, essas contas, elas não vêm naquele formato que a gente começou. Eu botei também naquele formato bem clássico assim, né? Eu tenho cateto tal, calcule a hipotenusa. Mas também elas podem vir em formato de probleminhas, assim, que nem esses, tá? Certo? Podemos continuar, então? Então, vamos lá. Esses são os exercícios que eu sugeri que vocês fizessem, tá? Refizessem. Vamos lá. Aquelas relações métricas eu tirei da prova porque eu achei que ia dar um nó na cabeça de vocês, porque era aqueles monte de fórmulas, lembram do triângulo, h ao quadrado é n vezes m, etc. Então, eu deixei isso aqui. Vamos lá. O que são razões trigonométricas? Vocês vão precisar da tabela sempre para fazer esses exercícios. Na prova, a gente já vai dar os valores, tá? O que é tangente de 45, eu já vou dar os valores para vocês. Mas o que a gente precisa saber aqui de razões trigonométricas? O lado, o que é lado oposto e o que é lado adjacente, tá? Então, eu vou pensar aqui que o lado oposto de um... Quem que é o ângulo agudo aqui? Quais são os vértices que têm ângulo agudo? C e B. O que é ângulo agudo? Ângulo menor que 90 graus. Então, aqui eu tenho 2 ângulos agudos, no vértice C e no vértice B. Então, o lado oposto a esse ângulo, o cateto que está oposto a esse... desculpa. O lado que está oposto a esse ângulo eu chamo de cateto oposto. O lado que está do ladinho desse ângulo eu chamo de cateto adjacente. Então, se eu chamar isso aqui de alfa, quem que vai ser o meu cateto oposto? A alfa vai ser esse aqui. Ah, mas se eu chamar esse aqui de beta, quem que vai ser meu cateto oposto de C? De beta? Vai ser esse aqui. É sempre o que está oposto ao ângulo agudo, tá? Então, vamos lá. E o lado oposto do ângulo reto é sempre a hipotenusa, certo? Ok. Então, vamos lá para o que interessa. Que são as formulazinhas que vocês já montem aí uma tabelinha com essas fórmulas para não ficarem catando lá na hora da prova. Olha lá, se eu tenho um ângulo alfa,
esse aqui é o cateto adjacente de alfa e esse é o cateto oposto de alfa. Todo mundo consegue enxergar isso? Sim. Ô, Sora, Oi? a sua tela pra mim tá no livro ainda. É pra estar no livro ou não? Vou compartilhar de novo, peraí. Não é? Ninguém estava enxergando a minha tela? Agora tá. Todo mundo não estava enxergando antes? Jesus amado, gente. Falem quando acontecer isso, por favor. Então, quem que é meu cateto oposto de alfa? É esse aqui, está do lado oposto do alfa. E o cateto adjacente de alfa é aquele que está do lado. Isso aqui, ó, que está nessa página 3, se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir fazer as contas. Porque o resto é fórmula. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa. Tangente é seno sobre cosseno. Então, fórmulas, vocês têm prontas. Agora, vocês têm que saber aplicar elas. Como é que vocês vão saber aplicar elas? Se vocês entenderem que o cateto oposto de alfa é esse aqui. Que o cateto adjacente de alfa é esse aqui. Porque está do Ô, lado Sora, do alfa. Oi. mas o ângulo não pode ser o ângulo C? Pode, que é esse beta Pode? aqui, que é o beta, tá aqui, eu fiz esse exemplo, Mas eu sabia que você ia perguntar. no exercício, tipo um exemplo, vai estar falando, né? Eu Vai, vou ter que usar o ângulo tal. exatamente, vai falar qual Ah, é o ângulo. entendi. Então, aqui eu tenho beta. Quem que é o oposto de beta? Agora, esse aqui. Não é que é sempre o deitado que é o adjacente e o em pé que é o oposto. Não, eu tenho que olhar o ângulo. Se o ângulo é o beta, o meu oposto agora é esse aqui. O que era adjacente de alfa, agora é o oposto de beta. E quem que é o ângulo adjacente de beta? É esse aqui. Certo, pessoal? Dúvidas sobre isso aqui? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso aqui, vocês não vão conseguir aplicar a fórmula. Então, eu pergunto de novo. Tem alguma dúvida para entender o que é o cateto oposto e o que é o cateto adjacente do ângulo? Sora, você pode explicar de novo, por favor? Claro. Olha só. A gente tem aqui um ângulo alfa, tá? Só vamos olhar para o alfa agora, que é do vértice B. Quem é meu cateto oposto de alfa? É o que está oposto ao ângulo. É esse cateto aqui. Lembrando que isso aqui é hipotenusa, tá, pessoal? E esses dois são catetos, tá? Catetos, hipotenusa, ok? Então, quem que é o meu cateto oposto de alfa? É o que está oposto ao ângulo. Quem que é o cateto adjacente de alfa? É o que está do lado do ângulo, que pertence ainda ao ângulo, que está encostado no ângulo. Agora, se eu pegar um ângulo beta, quem que é o cateto oposto? Esse aqui, o que está do lado oposto do beta. Quem que é o cateto adjacente de beta? É o que está, o beta incluído, que está aqui. Ups, está aqui, ok? Entenderam? Ok, entendi agora. Tá bom. Então, vamos para as relações. Se eu sei, isso aqui são fórmulas, tá? São fórmulas e elas nunca vão mudar. E eu vou aplicar elas nos exercícios. Então, eu sei que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos considerar esse ângulo alfa. Quem que é o cateto oposto de alfa aqui? É o Czinho. Quem que é o cateto adjacente de alfa aqui? É o Bzinho. Então, a minha tangente vai ser essa medida sobre essa medida. Mas e se o ângulo fosse beta? Se o meu ângulo tivesse aqui, ó, qual que vai ser o valor da minha tangente? Tangente de beta. Quem me ajuda? Tangente não é cateto oposto sobre adjacente? Quem que é o cateto oposto de beta? Vai ser B sobre C. Muito bem. Então, não é que é sempre C sobre B, depende de onde está o ângulo. Eu tenho que gravar esse conceito, cateto oposto e cateto adjacente.
certo? Quando eu falo de seno e cosseno, eles vão estar divididos pela hipotenusa. Então, quem que é o seno de alfa? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto de alfa? É o Czinho. E quem que é a hipotenusa? É o A. Então, vai ser C sobre A. Agora, eu vou falar do cosseno, do seno de beta, de alfa. Quem que é meu seno de alfa? Já falei, né? Não, o meu seno de beta. Seno de alfa está aqui. Quem que é o seno de beta, pessoal? É o cateto oposto, que é o Bzinho, sobre a hipotenusa, que é o A. Ó o beta aqui. Ó o cateto oposto aqui. Isso aqui, ó, vocês não precisem decorar. Vocês façam uma tabela e já deixa do lado aí do negócio no dia da prova. Eu não quero que vocês decorem isso. Porque fórmulas são feitas para serem aplicadas, não para serem decoradas. Tá? Então, vocês façam uma tabela com isso aqui. E o que vocês precisam saber? Quem que é o cateto oposto e adjacente dos ângulos, quem que é a hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. E depois é só aplicar. Quem que é o cosseno? Cosseno do ângulo é sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser cateto adjacente de alfa é Bzinho, hipotenusa é A. B sobre A. Certo? Hello? Ô, Sora, isso tem conta? Tipo, Tem, tu vai ter que fazer conta? muitos que eu pedi para vocês fazerem no CA. Vamos fazer um. Vamos para o próximo. Deixa eu fechar aqui. Olha lá. CA, página 13 e 14. Sora, não sei por que o povo inventa essas coisas. Ai, eu adoro. Eu não. Então, vamos lá para o nosso livro 13 e 14. CA 13 e 14. Olha que eu livrei vocês disso aqui. Aí. Olha lá. Vamos fazer... Cadê? Deixa eu acompanhar aqui, porque senão eu fico perdida. O que eu pensei? Olha lá. Quem que é o seno de B? Do ângulo B? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem que é o cateto oposto do B? É 4. 4. E a hipotenusa? É 5. O seno de B é 4 sobre 5. Quem que é o seno de C? Agora o C está aqui embaixo, ó, o vértice do C. Cateto oposto dele? 3. 3. Hipotenusa? 5. 5. Sempre o seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno? É adjacente, mas de quem? Primeiro eu vou ter que ver de quem. Aqui está pedindo do B. Cateto adjacente de B é 3. Está aqui do ladinho do 3. Não é oposto, é adjacente. Sobre a hipotenusa, que é 5. 3 sobre 5. Quem que é o cosseno de C? Cosseno é cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, 5. Quem que é o cosseno de B? É o cateto adjacente, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é só aplicar aquelas 4 fórmulas lá. 3 fórmulas, tangente, seno e cosseno. Ah, mas e agora se vem em forma de problemas? Ué, vamos interpretar o texto aqui, ó. Um observador vê uma torre de 40 metros, já me deu a medida do cateto oposto. E o ângulo é 60 graus. Para que eu preciso saber esse ângulo? Porque é tabelado isso. Então, lembra da tabela? Peguem aí a tabela de vocês no material de apoio, vocês têm a tabela trigonométrica. Vocês podem procurar lá quanto que é a tangente de 60. Eu também posso procurar no meu, se vocês quiserem. Mas o que a gente precisa saber aqui, ó? Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então,
A tangente do ângulo, o que que vai ser? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o ângulo? 60. Tangente de 60 é o quê? Cateto oposto. Quanto que mede o cateto oposto? 40. Quanto que mede o cateto adjacente? Não sei. Vou chamar ele de X, que é esse pedaço aqui, ó. Ok? E é isso que ele está pedindo para calcular. Determine a que distância aproximadamente ele se encontra da torre. Olha o olho do homem aqui. Olha a torre aqui. Ele está pedindo essa distância, ele está pedindo esse valor. Quanto que mede esse X? Bom, a gente sabe que tangente é cateto oposto sobre hipotenusa. Tangente de 60 é tabelado. Tá, sai lá da tabela. Abram o livro de vocês, didático. Por favor. Na página 18. Didático, página 18. No material de apoio tem essa tabela que vocês podem arrancar de lá também, tá? Então, lá, tangente de 60, olha na tabela, quanto que é? 1,7321. Ah, então a tangente de 60 é tabelado, 1,7321. Não inventei esse número, longe de mim. Tabela. Vamos botar esse aqui que amanhã eu vou ser mais feliz. Tabela, página 18 do livro didático. Ok? Tirei da tabela, não inventei. Quem que é meu cateto oposto do ângulo, pessoal? O ângulo está aqui, o observador. 40, está aqui, é o cateto oposto. Ok, vou colocar cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas, professora, como é que eu sei que eu ia usar a tangente e não o seno ou o cosseno? Ah, porque o seno também é cateto oposto. É verdade, então vamos calcular com o seno. Seno de 60 graus é o quê? Cateto oposto, 40. Sobre quem? Sobre a hipotenusa. Não vai dar. Não tem o valor da hipotenusa. Então, não consigo usar a fórmula do seno. Estão vendo, pessoal, como é que funciona? Vocês vão olhar um problema e vão ver que fórmula que vocês vão precisar usar. Adianta usar a fórmula do seno aqui? Não adianta. Mas e se ele estivesse perguntando a distância do olho do observador até o topo da torre? Opa! Daí eu posso usar a fórmula do seno, porque daí o seno de 60 é tabelado. Quanto que é na tabela o seno de 60, pessoal? Eita, não tem ninguém aí, eu acho. Se eu olhar na tabela, o seno de 60... 0,8666. Isso. 0,866. É igual a 40 sobre a hipotenusa ali, que é a distância até o topo da torre. Daí eu usaria o seno. Mas aqui eu não preciso usar o seno. Por quê? Porque ele não está pedindo a distância do olho até o topo. Ele está pedindo a distância até aqui a torre, a base da torre. Então, eu tenho que usar o tangente, porque a tangente que usa o cateto adjacente, que é o que eu quero descobrir. Certo? Deixa eu mostrar essa tabela, que eu tô vendo que tem gente que não sabe nem quem é a tabela. Eu tô bem preocupada. Vamos lá. Deixa eu pegar meu outro livro. Página 18. Hoje tem plantão, hein? Olha aí a tabela. Olha a tabela. Da onde é que eu tirei? Seno de 60. Não tá mostrando nada. Ah, tá. Obrigada. Não tá mostrando.
Ah, obrigada. Eu vou compartilhar. É que às vezes eu abro e me esqueço de compartilhar. Olha aí a tabela. Uma tabela que tem seno, cosseno e tangente de todos os ângulos. A gente estava falando de 60. Ó, a primeira coluna é seno, a segunda coluna é cosseno, a terceira coluna é tangente. Então, o seno de 60 é 0,866. A tangente que a gente usou para resolver o exercício é 1,7321. Essa tabela vocês têm também no material de apoio, ok? Sora, Oi? trigonometria não entra na minha cabeça. Entra sim. É só entender Não dá, o Sora. cateto oposto e quem é o cateto adjacente, certo? É muito difícil. Não é não. Se você entender o que é cateto adjacente, o que é cateto oposto, você vai conseguir aplicar as fórmulas. Eu entendi, mas Tem eu que não fazer sei. bastante exercício. Faça os exercícios do CA. Sempre quando eu dou uma teoria, eu peço para vocês fazer. A gente faz os exercícios do didático em aula, eu peço para vocês fazerem o CA. Depois, na outra aula, eu corrijo o CA. Tentem fazer os exercícios do CA, porque é o jeito da gente fixar, certo? Depois a gente tem plano cartesiano e funções. Olha lá, isso aqui cai na prova. Eu vou perguntar agora para a Gabi Passarelli. Qual que é o valor, qual que é a coordenada do meu ponto P? Gabi. Olha aqui meu ponto P. Qual que é a coordenada? Lembrando que a coordenada de um ponto é sempre o X, depois o Y, correto? É 4, menos 2, Sora. 4 no X, muito bem, e menos 2 no Y. Essa é a coordenada. E se eu tiver aqui, olha lá, prestem atenção, que é uma dica. É uma dica que vale a pena prestar atenção. Se eu tiver um plano cartesiano e eu tiver um triângulo retângulo dentro dele, e eu juntei os dois conteúdos num só, qual que é o valor da minha hipotenusa? Eu consigo calcular a distância entre os pontos? Consigo. É 5 menos 1. Quanto que vai medir isso aqui? 4. E esse aqui, quanto que mede? 5 menos 2. Vai medir 3. Eu tenho 3 quadradinhos aqui, 4 quadradinhos ali. Quanto que vai valer a minha hipotenusa, então? Calculo. Hipotenusa ao quadrado é o quê? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 com 16 dá 25, raiz quadrada de 25 é 5. E aí? Pede para baixar lá ou fechar a porta, tá muito alto. Então, h ao quadrado é igual a 25. H vai ser 5. E se tiver, então, um triângulo retângulo dentro de um plano cartesiano? Consigo calcular também. Como? Calculando a distância entre os pontos. A gente aprendeu isso também. Lembra lá? Vamos lá. Olha lá a distância entre os pontos. Eu tenho o ponto, por exemplo, vamos considerar os segmentos de reta B. 1 e 6, 1 e 1. Qual que é a distância? No Y vai ser 6 menos 1. Então, essa distância aqui mede 5. E não tem 5 quadradinhos aqui? Tem. Então, é isso que eu tenho que medir ali. Alguém está com dificuldade para enxergar isso? Sora, e o X vai valer quanto? 0. Porque 1 menos 1 é 0. E eu não tenho mesmo distância. Agora, se eu tivesse um retângulo aqui, daí sim, daí eu tenho distância no X também, não é? Eu posso até calcular a área.
porque eu sei a minha base e a minha altura. Boa dica. Olha lá. Quanto que é a área do meu retângulo? 1, 2, 3, 4, 5 é a altura. E a base é 1. 5 vezes 1 é 5. A área desse retângulo é 5. Porque a área do retângulo não é base vezes altura? Então, eu vou calcular a minha altura, que são 5 quadradinhos, e 1 de largura. Base vezes altura. Mas eu não preciso contar quadradinhos. Eu posso fazer como? Eu posso pegar a coordenada do x, que nem nesse aqui a gente faz. 1 menos 1 é 0. Não tenho distância para o x. Mas do y eu tenho. 6 menos 1 é 5, que é esses 5 quadradinhos que estão aqui. De onde é que tirou 6 menos 1? Olha lá quem é o y do A. É 6. Quem que é o y do B? É 1. 6 menos 1 não é 5? 5 quadradinhos aqui. Distância entre pontos. Vocês podem segurar aí uns 10 minutinhos? Sim? Eu posso, Pro. Tá bom. Então, depois eu calculo essa distância entre os pontos, certo? Olha aí, ó, o exemplo que eu dei, que eu adoro. Juntei teorema de Pitágoras junto com plano cartesiano. Então, eu posso fazer a minha hipotenusa ao quadrado, é a soma dos catetos ao quadrado. Isso é teorema de Pitágoras. Eu calculo a distância de A até C, a distância de B até C e consigo calcular essa minha hipotenusa aqui. Vocês conseguem enxergar isso? Sim? Ponto médio. Sempre vai dividir um segmento ao meio. Então, quando eu tenho um ponto médio num segmento, eu posso afirmar com certeza que o AM é igual ao BM. Sempre quando falar ponto médio, é porque divide o segmento em duas partes iguais. Então, esse pedaço aqui é igual a esse. Certo? Depois, função. Olha lá, eu dei esse exercício aqui que está lá no resumo do CA, que no CA sempre tem, né, uma introdução do assunto. Então, diz assim, ó, considere que Bianca esteja correndo 2 km por hora, 12 km por hora. E daí tem uma tabela ali do tempo em relação aos quilômetros que ela percorreu. Função é sempre quando eu tenho uma variável que vai ser dependente para o meu resultado. Então, a minha distância aqui vai depender do tempo, porque distância é quilômetro por hora. Então, dependendo das horas, eu vou andar mais ou eu vou andar menos. Ok? Então, se eu não andar nenhum tempo, a minha distância vai ser 0. Se eu andar por 1 hora, a minha distância vai ser 12, porque ele disse que estava correndo 12 quilômetros em 1 hora. E se ele andar 2 horas? Vai andar 24. E se ele andar 3 horas? Vai andar 36. Então, qual que é a minha função aqui? Quem consegue definir a função para mim? A função da distância em relação ao tempo. Lembra lá que a gente fez? Rafa, como que faz? Minha função da distância em relação ao tempo. Oi, Sora. Qual que é aqui a função? A lei que define essa função, a lei de formação. X, que é a distância. Tá? Ai, eu confundi tudo. Então, o x é o tempo, né? Isso. Então, eu vou ter 12 vezes o meu tempo. Por quê? Porque quando o meu tempo for 0, 12 vezes 0 dá 0. Vamos fazer? Quando o meu tempo for 0, olha lá na tabela. A minha distância deu 0. Quando o tempo for 1, 1 hora, qual que é a distância percorrida? 12 vezes 1. Quando o meu tempo for 2,
2 horas. A minha distância percorrida vai ser 24. Quando o meu tempo for 3 horas, 12 vezes 3, 36. E assim por diante. Então, a lei que define, a lei de formação dessa função é que o tempo é função, é uma variável dependente para mim calcular a minha distância. E a gente fez bastante exercícios no CA sobre isso. Lembram lá? Entenderam isso, pessoal? Se lembraram? senhora. Tá. A gente fez alguns exercícios do CA também sobre isso. Deixa eu pegar meu CA agora. Espera aí. Ai, é muita coisa aberta. Vamos lá. Não. Cadê meu CA, gente? Espera aí. Esse não é o CA, esse é o livro didático. Olha lá o CA. Deixa eu pegar com vocês aqui. Professora, Oi. A gente Depois fez que lá o CA na página 27. Fala. professora, depois de terminar tudo, você pode voltar algumas páginas só para mim Claro. pegar o que eu não peguei, daí eu só tiro foto. Vai passando as páginas do céu, Eu vou mandar todo o tirando arquivo foto. para WhatsApp, tá? Tá, mas tem exercícios assim que os meus não estão feitos. Tá. Daí eu faço assim, eu tiro foto, depois eu faço. Claro. Pode ser? Depois, quando você terminar de explicar, vai Posso. passando do CA. Tá. Lembra que a gente fez esse exercício aqui, ó? Ô, Sora, Oi? ainda tem a aula de quarta-feira antes da prova, não tem? Não vai ter aula semana que vem. Não vai ter aula? Ai, graças a Deus, muito Semana bom. que vem é só prova. Mas vai Ai, ter obrigada, plantão. Sora. O plantão vai ter, eu vou fazer igual de tarde, tá? Tá 4h30. bom. E hoje tem também Tá com vocês. Então, como é que a gente define aqui a lei de formação dessa função? Olha lá, o meu x é 1, o meu y é 3, o meu x é 2, o meu y é 4. Não tá aparecendo nada. Ah, Não obrigada. tá aparecendo nada. Obrigada por me avisarem. Senão vocês também não iam entender nada. Acho que é isso aqui, vamos ver se é. É. Olha lá. Para mim definir a lei da função. O x é dependente, é a variável dependente para mim achar o meu y. Dependendo do valor de x, eu acho outro y. Mas como que eu descubro qual que é a lei de formação? Eu analiso assim, olha lá. 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5, 4 e 6. Ok? O que tem de comum aqui? Se fosse 2 vezes o x, 2 vezes 1 ia dar 2, 2 vezes 2 ia dar 4, 3 vezes 3 ia dar 9, nenhuma relação com vezes. Mas e se eu, olha lá, se eu dobrar, 1 mais 1 é 2, mas ali embaixo está 3. 2 mais 2 é 4, bom, ali bateu. 3 mais 3 é 6. 4 mais 4 é 8, não dá. Então, não é 2 vezes o x. Entenderam? Assim que a gente tem que ir tentando. E se eu somasse o x mais 2? 1 mais 2 é 3. 2 mais 2 é 4. 3 mais 2 é 5. 4 mais 2 é 6. Bateu. Então, a minha lei de formação para a letra A é y igual a x mais 2. Porque sempre que eu substituir o valor de x na fórmula, eu vou ter o valor de y. Então, vamos ver. Quando x for 1, y é igual a 1 mais 2. Deu y igual a 3. Bateu, entendeu? Entenderam? A letra B, olha lá, eu tenho os valores de x e os valores de y. Qual que é a lei de formação aqui? Não é de soma, porque quando o x é 0, o y é 0. Então, eu já sei que é uma multiplicação. Então, quando o x for 0, quanto que vai ser meu y? É 0. Quando o x é 1, o y dá 3.
Então, y, a lei de formação é y igual a 3x. Por quê? Porque quando x for 0, 3 é 0, 0. Quando x for 1, 3 vezes 1, 3. Quando x for 2, 3 vezes 2, 6. Estão entendendo a relação do x em função do y? E assim a gente vai descobrindo as leis de formação. Isso aqui é bem importante vocês estudarem. E depois a gente viu as funções que estão no gráfico. Quando o A é positivo, isso aqui é uma função crescente, y igual a x mais b. A gente viu as funções quadráticas, que são as parábolas, e vimos as funções lineares. Como é que eu sei qual que é a relação aqui da lei de formação? Bom, eu tenho um valor para x e eu tenho um valor para y. Eu vou botar nessa fórmula aqui. Quando o x for menos 2, o que eu tenho no y? 0. Porque ele está aqui no y 0. Quando o meu x for 0, que é aqui, o meu y vai ser 3. Então, se o meu x for 0, o meu y vai ser 3. Quando o meu x for menos 2, o meu y é 0. Então, qual que é a relação que a gente viu que era? Lembram lá? Y é igual a menos 1,5 mais 3. Por quê? Porque quando o x foi 0, ó, 1,5 vezes 0 é 0, mais 3, 3. Isso aqui ele deu exemplos. Como é que eu sei qual que é, professora? Como é que a senhora sabe que aqui é a letra C? Porque eu fui pondo. Aqui, quem que a gente tem de valores? X menos 2 e y3. Isso são os valores que eu consigo enxergar aqui. Para x menos 2 e y que dê y3, qual que é? Se eu botar x menos 2 aqui na primeira, 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 3 dá menos 7. Então, não vai dar aquele valor lá que está lá no y, entenderam? Então, eu preciso pegar esses dois valores, menos 2 e 3, e descobrir qual que é a função ali. Primeiramente, eu sugiro a vocês a botar o ponto. Que pontos a gente vê aqui? A gente vê menos 2 e 0. E a gente vê o 0 e o 3. São os dois pontos que esse plano cartesiano me dá. E daí, eu vou pegar esses valores para x0, o y dá 3. Qual daquelas 5 funções lá que o x0, que quando o x0, o y dá 3? É a letra C. Quando o x é 0, o y vai ser 3. Não é? 1,5 vezes 0 é 0, mais 3 é 3. E a outra? Menos 2 e 0. Quando o x for menos 2? 1,5 vezes menos 2 dá menos 3, mais 3 dá 0. Exatamente, quando o x for 0, o y dá 13, e quando o x for menos 2, o y dá 0. Eu preciso testar os pontos em cada uma dessa função e ver qual que a igualdade é respeitada. Tá? Sobre funções. E daí a probabilidade é aquele último assunto que a gente viu ali, que é sobre a união de dois eventos, tá? Que eu sempre vou somar os dois eventos e subtrair aqueles que acontecem juntos simultaneamente. Que a gente fez bastante exercícios, eu acho que esse aqui tá mais tranquilo. Certo, pessoal? Hoje a gente tem plantão. Quem quiser pode entrar no plantão às 4h30 que eu ajudo, tá certo? Eu vou mandar por WhatsApp essa revisão para vocês. Combinado? Estudem matemática, tá? Tá bom, Pro. Certo. Nicole, o que Professora, eu vou me entupir de exercício. faz bastante exercício. É o melhor jeito.
Nicole, o que que você queria que eu compartilhasse aqui? Não, é eu, Sora. Ah, tá. De novo, Carol, confundiram a gente. Eu sempre confundo as vozes. Fala lá, Carol. Então, exercícios, assim, que... Não, já foram feitos exercícios, só que eu não consegui pegar. Você passar assim, e eu vou tirando foto dos exercícios. Os exercícios você já passou, só que eu não consegui pegar. São exercícios do CA? Do CA. Você vai passando só pra mim copiar, entendeu? Porque eu não... Mas pode passar direto, que daí eu vou tirando foto. Desde o começo. Mais ou menos. Porque tem bastante meu, você explicou e o meu tá em branco, entendeu? Que eu não consegui pegar. Tá bom. Peraí, que tá tocando esse negócio aqui. Peraí, Carol. Vou botar desde o começo, daí você pega aí. Tá. Aqui, tá, aqui a teoria. Triângulos, ó, começou. Isso. Pode ir. Esse é o número 1. Tá, pode ir, doutora. Pega isso aqui que tem uma explicação aqui. Tirei da foto. Peraí. Pronto. Tá. Daí esses exercícios a gente corrigiu em aula, eu acredito que você tenha. Eu não peguei os 2 últimos. Tá. Sobe mais um só, doutora. O C. Tá. Aí. Depois, essa aqui não era para fazer essa página, aqui é muito complicado. Daí esse aqui é aquele que a gente fez hoje. Esse também, que era do trabalho. Esse é aquele que a gente fez na aula. Tá. Esses aqui não precisa, porque eu não vou botar na prova as relações métricas, daí as trigonometrias. Tá bom. Faça bastante esses exercícios que vêm com problema, tá? Tá. Eu vou tentar entrar hoje na aula, porque eu tô com algumas dúvidas. Ó, esse outro aqui do lago. Esse 25 aqui não precisa fazer, é muito complicado. Tá? Tá bom. Depois de plano cartesiano. Sora? Oi? Tá vendo a minha tela de plano Tava travada. cartesiano? Sim, agora sim. Tava travada. Aqui. Pronto. Pode descer. Peraí. Peraí, escorregou. Tá? Tá. Isso aqui não precisa. Agora aqui é de funções, ó. Pronto. Depois aqui tem mais. Esse aqui foi aquele que a gente fez e refez, né? Da lei das funções. E hoje. Esse também do gráfico. Pode. Esses exercícios a gente fez todos em aula, tá? Tá travada. A gente fez todos esses exercícios do CA em aula, a gente corrigiu. Lembra desse do vendedor? Sim, o meu tá feito. E daí Lembro. a probabilidade, a gente é só esse dos dois, da união de 2 eventos, tá? Tá. Esse. Tá meio travada pra mim, doutora. Você conseguiu pegar a página anterior de probabilidade? Consegui, eu acho. Consegui.
Eu vou botar de novo, né? Porque é melhor fazer 2 vezes do que não fazer nenhum. Tá? Pronto. Tá. Aqui, eu não sei. Deixa eu ver se tá misturado. Ah, não, tem essa página aqui ainda. Ó. Tá? E agora, eu vou descer para pegar o número 7. Pronto. Pronto. É isso? Carol. Então, tá bom, querida. Obrigada, Sora. Obrigada a você. Tchau, Eu tchau. vou tentar entrar no plantão hoje à tarde, tá? Tá bom, às 4h30, tá? Tchau. Tá bom. Tchau.